Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e a gente está dando continuidade ao curso sobre método dialético. Nós estamos avançando o livro Ciência da Lógica do Hegel, que é um livro difícil, muito duro de ler, e por isso minha função é apresentar um resumo, fazer uma apresentação, dar a quem está assistindo uma noção bem clara do que é o assunto, tema por tema, capítulo por capítulo, para a gente avançar, tá bom? Nós vamos debater hoje determinidade, confundindo aqui tudo, quantidade. Então a gente vai ver o contínuo e o discreto, tá? Eu vou explicar o que é contínuo e discreto e o que é a quantidade nesse sentido. Antes eu quero fazer um convite, que tenho feito em outros vídeos, convite rápido, né? Que é para ler meu livro sobre a crise sistêmica, sobre a crise do capitalismo hoje. Se chama Crise Sistêmica, Teses para a Atualização do Marxismo. Tá na descrição embaixo o livro para... Só um segundinho que minha gata tá fazendo uns valos aqui. Opa, pronto. É assim mesmo, as gravações vão ser assim, que minha gata é uma filhote e ela gosta muito de brincar. Então a gente vai ver nesse livro, Teses sobre para a Atualização do Marxismo, você vai ter uma noção bem geral, bem assim, completa do que é a crise do capitalismo hoje, tá bom? Uma crise total, como crise total. Então fica o convite para baixar na descrição um livro gratuito, a versão preliminar, antes da versão final, para leitura, tá bom? Então vamos direto para o assunto, que é a quantidade, o contínuo e o discreto. Nós antes, nos vídeos passados, nós tratamos da qualidade, não da quantidade. A qualidade veio ser tratada antes. A qualidade é o ser, a gente viu a determinação, nós vimos o infinito e nós vimos o uno, tá? Os vídeos estão no canal para quem quiser assistir. Eu vou fazer aqui um breve resumo da aula passada, porque é importante para essa aula, tá? O assunto que eu vou tratar é uma derivação, tá? Porque é o seguinte, a quantidade tem que derivar da qualidade, a qualidade tem que ir para a quantidade, tá bom? E como é que isso aconteceu? O Hegel fala ele trata do assunto em que o uno, algo que é um só, ele se dissolve, ele se multiplica, ele decai em vários unos, em vários uns. Por exemplo, nós temos uma célula viva inicial que ela se multiplica e se torna várias células. Nós temos o Big Bang, que começou com uma coisa só, um objeto só, e ele se dissolveu até se transformar em átomos, em elétrons, em prótons e tudo mais. Então veja que uma coisa só se transformou, se repeliu a si mesmo, se transformou em vários, em muitos, em múltiplos. Ele se dissolve. E essa dissolução forma a quantidade. Então, como você tem uma multidão de átomos, você tem uma multidão de mercadorias, você tem uma multidão de células, células vivas, porque uma célula se multiplicou e foram se multiplicando e foram se repelindo, formou a quantidade. Veja que a quantidade derivou logicamente da qualidade. Do uno que se transformou em muitos. Ele mesmo se transformou qualitativamente em muitos. E essa mudança qualitativamente se transformou em quantidade. Eu espero que esteja claro. O exemplo mais simples é da célula viva. Você começa com uma célula, essa célula se multiplica, um ser vivo unicelular, ele se multiplica, se divide, né? E vai aumentando a quantidade de células, certo? Isso dá origem à reflexão sobre a quantidade, que nós vamos tratar nos próximos 3 ou 4 aulas, tá bom? A quantidade pode ser contínua ou discreta. Agora, a reflexão, para chegar à reflexão, a gente pode dizer assim: a quantidade é a unidade do contínuo e do discreto. Eu vou ter que explicar isso. Eu começo apresentando a ideia e vou explicar depois, tá? A quantidade é a unidade do contínuo e do discreto. O que isso significa? O espaço, ele é contínuo, ele se expande a si mesmo e não se modifica nessa expansão, ele se expande para si mesmo. O tempo é contínuo, ele se expande e permanece o mesmo nessa expansão, ele não se torna qualitativamente outro.
ele permanece igual a si mesmo nessa expansão do tempo. O espaço também, na expansão do espaço, ele permanece igual a si mesmo. Então o tempo e o espaço são contínuos, certo? Mas eles podem ser vistos igualmente como discretos, ao mesmo tempo como discretos. Você pode ter frações de espaço, pedaços de espaço para medir. Aí você mede o espaço a partir de pedaços de espaço, de frações de espaço. O tempo também, o tempo é contínuo, mas você pode medir ele como contínuo, com algo que continua, mas você pode medir também como átomos de tempo, pedaços de tempo, tá? Então, o espaço pode ter uma polêmica na ciência se o espaço é contínuo ou discreto, ou seja, se ele é como um tecido ou se ele é como partículas de espaço, tá? E Hegel dizia, ó, para medir é os dois. Para a gente medir é os dois. O espaço pode ser visto tanto como contínuo, como algo que continua, como discreto, como pedaços de espaço. Como os dois. O erro é ver apenas como um ou como o outro, ou como contínuo ou como discreto. A verdade está na quantidade, que é a unidade dos dois, do contínuo e do discreto. Tá? Quando a gente falou do uno, lembra que o uno é algo que se repele a si mesmo e transforma em vários unos, em vários uns, em muitos. Ele se dissolve em muitos. Pois pronto, esses muitos unos, essas muitas partículas, essas muitas mercadorias, esses muitos seres vivos, seja o que for, esses muitos são iguais uns aos outros e se atraem. Depois de se repelir, eles se atraem, certo? Como eles são iguais uns aos outros e se atraem, eles mesmo sendo partículas, ou seja, sendo discretos, eles são iguais e se atraem. Logo, eles formam uma grandeza também contínua. Entende? O Hegel dá o exemplo de uma sala de aula. A sala de aula ela é vista como um contínuo, mas ela pode ver como um pedaço da sala de aula também. Ou seja, pode ver também como discreto, medir ela através dos seus pedaços. Nessa sala de aula tem 100 alunos, vamos dizer assim. Tem 100 alunos nessa sala de aula. Cada aluno é um uno, é separado dos demais. Logo, esse é discreto. Você mede os alunos um por um, esses 100 alunos um por um, são com uma grandeza discreta. Mas ao mesmo tempo você pode medir esses 100 alunos com grandeza grandeza contínua. Por que contínua? Porque os alunos são iguais uns aos outros. São todos alunos, são todos seres humanos, eles são unificados como seres humanos. Então eles são unos, que são o mesmo, e estão reunidos. Então eles formam tanto uma grandeza discreta, um aluno por um aluno, quanto uma grandeza contínua, o conjunto desses alunos. Então, veja que a atração dos unos, a atração das células, seja o que for, que represente os unos é um conceito lógico, tá? Uno é um conceito lógico. Então, a atração dos unos faz com que os unos se reúnam e logo formam uma grandeza contínua, tá? Mas como cada uno continua sendo cada uno, mesmo juntos, ainda assim se forma uma grandeza discreta. Ainda assim se pode medir de forma discreta esse conjunto de unos, esse conjunto de células e tudo mais, tá bom? É isso, o vídeo hoje é mais curtinho, tá? Eu espero ter sido claro com exemplo, com os exemplos, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!